Olá, empreendedor, empreendedora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Gisele Parente e hoje eu quero ensinar você a organizar as finanças aí da sua empresa. Então, já pega papel e caneta para você poder anotar os 7 passos que eu vou compartilhar aí com você. Bem, ao longo da minha trajetória profissional, são mais de 20 anos trabalhando com consultoria empresarial, eu observo muitas pessoas que, quando eu falo sobre gestão financeira, torcem o nariz, né? Ah, não gosto. Ah, gestão financeira é muito chato. Ah, eu não sou boa em matemática. Mas um fato é real e você precisa assumir isso como verdade hoje ainda. Se você escolheu empreender, você precisa aprender sobre gestão financeira. Você não precisa ser um matemático, um financista, mas você precisa aprender sobre gestão financeira para fazer o seu negócio crescer de forma sustentável. E se isso já fez sentido para você, já curte o vídeo e se inscreva no canal também, assim você será notificado quando outros vídeos forem ao ar. Vamos entender então quais são os 7 passos dessa gestão financeira. Primeiro passo, você precisa ter controle. Você precisa ter aí uma planilha, ou você precisa utilizar um sistema. Sempre recomendo a utilização de um sistema, tá, gente? Mas é melhor feito do que perfeito. Então, se você não tem um sistema, uma boa planilha já vai te ajudar a ter controle. E o que precisa ter nessa planilha? Precisa ter as suas receitas mensais, ou seja, quanto você ganha por mês, quanto que você faz com o seu negócio por mês, a receita. E a descrição de todas as despesas, despesas fixas, aluguel, conta de luz, conta de água, celular, internet, custos fixos, prolabore, custos fixos, tá? E você também precisa ter a relação dos custos variáveis da sua empresa. Quais são os custos variáveis? Os custos que você tem para vender o seu produto ou o seu serviço, para prestar o seu serviço. Então, se você é uma loja, por exemplo, e você vende produtos, você tem o custo de aquisição do produto. Isto é um custo variável. Se você é um prestador de serviço, você vai ter o custo do deslocamento, você vai ter os insumos da prestação de serviço, custos variáveis. E, além disso, você tem os impostos. Se você é MEI, o seu imposto entra como custo fixo. Agora, se você não é MEI, os seus impostos entram como custo variável. Por quê? Porque eles vão variar conforme as suas vendas do mês. Passo 2. Quando você fizer essa organização, você precisa separar as despesas pessoais das despesas do negócio. Então, você precisa ter uma conta pessoa física, onde você vai pagar as contas da sua casa, as despesas de supermercado, escola do filho, plano de saúde, tudo isso vai estar lá na sua conta pessoa física. E você precisa ter uma conta pessoa jurídica, aonde você vai pagar as despesas fixas e as despesas variáveis do seu negócio, aonde você vai receber todas as vendas do seu negócio. Terceiro passo, você precisa definir um prolabore, ou seja, o seu salário como dono, como dona da empresa. Se você tem sócios, o prolabore dos sócios, o salário dos sócios. É essa retirada fixa e mensal que você vai fazer da conta pessoa jurídica para a conta pessoa física, para você pagar as suas despesas pessoais, certo? Passo 1, listar e organizar as receitas e as despesas da empresa. Passo 2, separar despesas pessoa física das despesas pessoa jurídica. Passo 3, estabelecer um prolabore fixo. Passo 4,
você precisa fazer um controle diário do seu fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa, Gisele? Você precisa registrar todos os dias as entradas e as saídas do seu negócio. Então, começou o dia hoje, dia 1. Quanto eu tenho no meu caixa, no meu banco, em dinheiro? Quanto é que eu tenho? Ah, eu tenho 100. Ok. Eu vendi no cartão de crédito, eu vendi no cartão de débito, eu vendi em dinheiro, entrou o dinheiro no meu caixa. Eu paguei contas. Ah, eu paguei a conta de luz, eu paguei a conta de água, eu paguei o salário dos colaboradores. Então, eu tinha 100, entrou o quanto e qual foi o saldo do dia para o dia seguinte. Isso é o controle de fluxo de caixa. Quando você faz esse controle muito bem feito, você consegue começar a ter visão de futuro. Quanto que eu tenho para receber essa semana e quanto eu tenho para pagar essa semana? E você consegue fazer uma gestão financeira das contas a pagar e a receber por período. E deixa de fazer aquele controle. E recebi um contrato aqui, um contrato alto de um cliente, estou rico, vou pagar, 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 vou fazer um monte de coisa. E meu cliente ia pagar hoje, não pagou, estou pobre, não tenho nada para pagar as contas. Então, quando você faz o controle de fluxo de caixa, você tem a visão por período e você consegue fazer uma gestão mais tranquila e provisionada das receitas que você tem para receber e você consegue colocar ali as despesas para honrar com seus compromissos financeiros. Quinto ponto aqui, você consegue também criar um capital de giro. O que é o capital de giro? É um valor que você precisa ter na sua conta para você pagar as despesas do mês, sem você ficar se preocupando em ter ou não ter o dinheiro. Então, isso é a sua primeira reserva, o capital de giro. Como é que você faz para montar esse capital de giro? Você precisa começar a tirar uma reserva do seu lucro todo mês até você ter esse montante de no mínimo, no mínimo, no mínimo, um mês das suas despesas para você garantir que você vai ter esse giro no seu caixa e que você vai pagar mensalmente as suas contas em dia. Esse foi o quinto passo. E se você precisa organizar as finanças da sua empresa, mas você não tem habilidade ou você acha complexo demais, eu posso te ajudar. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário do programa de consultoria, aonde eu ajudo donos e donas de empresa a organizarem os processos, as rotinas da empresa, incluindo a rotina financeira, para que você, dono, dona de empresa, aumente a sua lucratividade e tenha mais liberdade ao empreender com segurança. O sexto passo é você criar uma reserva de emergência. Bem, para que você tenha um negócio sustentável, é importante que você tenha o seu capital de giro, que vai garantir o pagamento em dia das contas da sua empresa, mas também é importante que você crie uma reserva de emergência. A reserva de emergência é um montante que você vai deixar investido e guardado aí no teu negócio, num fundo de investimento, e que vai ajudar você em momentos de crise. Por exemplo, quando veio a pandemia, empresas que tinham uma reserva de emergência conseguiram se manter até criar o plano B e fazer aí outros negócios para manter o seu negócio crescendo. Se você, por exemplo, tem um negócio físico e teve um acidente, pegou fogo, ou você teve um assalto na tua loja e você não tem seguro, mas você tem uma reserva de emergência,
É essa reserva de emergência que vai ajudar você a recapitalizar o teu negócio. E como é que você monta essa reserva de emergência? Você precisa também ir tirando mês a mês do seu lucro uma porcentagem e ir colocando no fundo de investimento. Quanto que você guarda de reserva de emergência? Pelo menos 6 meses das suas despesas fixas, para que você mantenha o seu negócio funcionando, caso você esteja impedido de operar de qualquer forma, tá? O sétimo e último passo aqui é você fazer a distribuição de lucros e resultados do seu negócio. Olha só, você criou o controle, separou as contas pessoa física, pessoa jurídica, definiu um prolabore, faz o controle de fluxo de caixa, tem um capital de giro bacana, você tem o lucro que vai sobrando mês a mês na sua conta. Então, eu recomendo que a cada 6 meses ou uma vez ao ano, você olhe para esse lucro que ficou aí e você faça a distribuição desse lucro. Como é que você faz isso? Você precisa reinvestir uma parte desse valor na tua empresa e uma parte você distribui entre os sócios. Ou você pode também escolher distribuir uma parte para a sua própria equipe. Se você precisa organizar não só o processo financeiro aí na sua empresa, mas fazer uma gestão padronizada e focada em resultados, estou deixando esse vídeo aqui que ensina você a organizar as rotinas da sua empresa.